E você sabe que esse é um assunto que sempre gera especulações, né? Dúvidas e até polêmicas, viu? Em um mundo tão conectado e tecnológico, é praticamente impossível, né, impedir que a garotada não tenha acesso ali, em algum momento da infância, à telinha de computadores, televisores e celulares, principalmente, não é? E não é de hoje que pediatras, psicólogos, educadores defendem mais cuidado, mais cautela, mais moderação com os meios eletrônicos na infância. E sobre esse assunto eu converso a partir de agora, ao vivo, com a especialista em educação e segurança digital, Gabriela Borges. Bom dia, Gabriela. Já está posicionadinha, já pode falar com a gente? Aí, olá, Gabriela, tudo bem? Tudo, e você? Muito obrigada pelo convite. Nossa, importantíssimo a gente ter acesso a essas informações, viu, Gabi? Porque é um assunto polêmico, né? Não tenho o que falar, eu sei que você trabalha diretamente com os pais, você presta consultorias. O que a gente pode, nesse primeiro momento, já falar de fato? Proibir essa criança e esse adolescente de ter contato com essas telas é a melhor saída? Eu acho que, na verdade, parte do meu trabalho vai justamente um pouco contra essa questão da correnteza de telas sim, telas não, porque a gente vê muitos pais que liberam e aí quanto mais tempo essa criança ficar na tela, melhor, porque querendo ou não, eles passam a ter um tempo para eles, para fazer o que precisa fazer, e tem os pais que proíbem a todo custo. Só que quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa olhar muito para as pesquisas lá fora e para o nosso cenário aqui dentro. E a gente já tem, então, artigos e pesquisas lá de fora mostrando que os pais que ensinam, eles têm muito mais tempo, então, com os filhos através da tecnologia, e as crianças são as mais seguras quando a gente fala de internet. E os pais que proíbem são os pais que tiveram os filhos mais agressivos, mais fazendo coisa errada na internet, digamos assim. Então, eu acho que, ao contrário do que todo mundo está falando, a gente precisa olhar para essas crianças que já estão usando, que já estão tendo acesso e ensiná-las de verdade a usar. E como seria esse ensiná-las de verdade a usar? Porque tá aí, é como eu falei até no início da nossa conversa aqui, não tem muito como a gente proibir, tirar as crianças desse universo, não é? Mas qual seria essa forma saudável de utilizar essas telas? É importante a gente ter o entendimento de que cada tela permite uma coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala de crianças menores, querendo ou não, a televisão é a melhor tela para elas. Na verdade, sim, quanto maior a tela, melhor ela é. Por quê? A gente fica mais distante dela. Os oftalmos já estão percebendo um aumento das pessoas com problemas na visão, justamente por ficar muito próximo às telas. E elas também prejudicam a nosso olhar, nossa visão. Então, quanto mais distante essa criança ficar, já melhor. A gente tem que olhar para o conteúdo também. Um conteúdo muito frenético vai deixar a gente mais ou menos no mesmo ritmo dele. Não é à toa que a gente ouve uma música, a gente fica feliz, ou a gente fica meio triste, ou a gente fica meio agoniado. Então, o conteúdo que a criança consome também influencia nela. E quando a gente fala de tela para a criança, principalmente se ela não está ali assistindo aula na internet, não tem como a gente pensar num conteúdo educacional se não tiver um adulto trazendo esse conteúdo do 2D, né, da tela, para a realidade. Então, precisa ainda assim dos pais orientando. Nessa pandemia, eu acho que um caso que eu gosto muito de usar é uma menina que estava assistindo a aula pelo computador e levou o computador para o banheiro. E ela esqueceu câmera e vídeo ligados. E aí vazou ela, né, fazendo no número 2 na internet, enfim, porque estava sendo gravado. Então, a gente precisa dar orientações simples. A orientação mais simples de filho, no quarto não é lugar. A gente vai para o quarto para dormir. Então, a gente não liga a TV, a gente não fica no telefone, a gente não... E outra coisa, quando a gente fala de telefones muito pequenos, por exemplo, um próprio telefone ou smartphone para uma criança, a gente fala de um uso muito privado e fica muito mais difícil mediar. Quando a criança está com uma televisão enorme, quando ela está com um computador, antigamente tinha um computador por família. Todo mundo passava e conseguia ver o que estava todo mundo fazendo, porque todo mundo queria dividir, usar aquilo ali. Hoje, quando a gente fala do uso privado, fica mais difícil os pais mediarem, saber o que essa criança está fazendo na internet, e aí elas acabam ficando mais em risco por causa disso. Porque elas podem estar falando com um possível aliciador, elas podem estar vendo um conteúdo violento e talvez elas vão tirar com medo dos pais brigarem,
quando eles chegarem próximo. No celular é muito fácil você mudar de tela. Quando a gente está falando de uma TV, por exemplo, você coloca um filme, poxa, é muito mais difícil essa criança pegar um controle, mudar, aumentar. Acaba sendo um volume muito maior, por exemplo, numa sala. Aquilo preenche muito mais espaço, de forma com que os pais sabem o que essa criança está fazendo quando ela está... Esse ponto, Gabriela, que você está falando, é interessante a gente observar o tamanho dessa tela. Eu acho que muita gente nunca se atentou para isso. Então, essa preocupação maior em relação ao tamanho dessa tela seria com crianças menorzinhas? Para ter esse controle maior? Com certeza. Fora que, por exemplo, a TV não permite o chat. Então, um risco muito grande que as crianças correm na internet quando estão sozinhas é o contato com pessoas estranhas. E os aparelhos maiores, normalmente é mais difícil você conversar por chat. É mais difícil você não ver que, de repente, essa criança está numa chamada de vídeo com uma pessoa, mesmo que sem querer. E aí a ideia do aparelho maior é dificultar justamente o uso dela pela mãozinha da criança. Porque a criança, se esse computador não tiver configurado, ela vai mexer, ela vai, de repente, parar em lugares que talvez seja ideal que ela não pare. Entendi. Agora, mais cedo, cada vez mais cedo, até as crianças, ia falar adolescentes, mas até as crianças já têm acesso, já pedem, né, de aniversário, de Natal, de presente, um celular, e os pais realmente acabam presenteando, né? E aí, qual seria, no caso desse acesso ao celular, as medidas de segurança? Porque você bem falou, às vezes a criança está assistindo de fato um desenho, existem pessoas péssimas que fazem até de forma proposital, às vezes colocam um título chamativo, uma capa chamativa, mas é um outro conteúdo que tem ali, então os pais têm que ter esse cuidado e a criança acaba tendo acesso a um conteúdo que não é ideal para ela definitivamente. Mas quais os cuidados que esses pais podem ter? Por exemplo, aquela história de ficar todo o tempo, porque eles têm os afazeres, né? A realidade é essa. Os pais precisam, às vezes não tem alguém para cuidar dessa criança, é a mãe sozinha em casa com essa criança, tendo que fazer as coisas do dia a dia. Como que ela pode monitorar isso? É de fato tirar ou sempre estar ali verificando, deixar numa altura maior? Existem orientações para isso, para facilitar nesse processo? Existem não só orientações, como a gente tem uma lei no nosso país. Na verdade, sim, o Marco Civil ele tem um artigo específico para controle parental. Então, os pais têm livre escolha na utilização ali de programas de computadores para protegerem os filhos de conteúdos inapropriados na internet. Porque a gente sabe que um conteúdo inapropriado, ele pode vir de várias formas e ele pode ser muito prejudicial para a criança. Ela pode se cortar, ela pode se machucar, ela pode machucar alguém que ela conhece. Não é à toa que teve um monte de brincadeira que criança se asfixiou tentando replicar. Aquela mesmo... Aconteceu muito no começo da pandemia do tombo, que ficava 3 crianças e derrubava do meio e podia bater a cabeça. Então, para os pais poderem fazer isso, as próprias ferramentas gratuitamente já dão opções de controle parental. Ainda é preciso ser feito em camadas, então você ainda precisa fazer o e-mail do seu filho, vincular o e-mail do adulto, isso tudo está gratuito e na hora que você vai fazer o e-mail de uma criança e coloca a data dela de verdade, isso é um problema, porque normalmente os pais não fazem e aí a criança faz o e-mail como se ela fosse maior de idade. Isso não sinaliza para a plataforma ou por exemplo, para o Google, que se trata de uma criança e que ela precisa ser protegida, porque ela acha que é um adulto quando você mente na idade. Agora, quando o adulto vai lá, o pai, a mãe, o responsável, faz o e-mail dessa criança, vincula ao e-mail do próprio responsável e ele tem opções de configurações que vão limitar. Então, no momento que eu vinculo esse e-mail do meu filho já configurado, com limite de pesquisa no YouTube, com limite de tempo no que eu quero, me enviando e-mails sobre o que essa criança está fazendo e me alertando sem eu precisar estar ali, na hora que eu vinculo esse e-mail ao telefone da criança, ele já puxa uma série de configurações que o pai fez quando criou o e-mail dessa criança. Então, ainda falta muita informação sobre essas ferramentas de controle parental, mas elas existem. Elas existem na Netflix, elas existem no YouTube, elas existem no próprio e-mail, elas existem no computador. Dependendo do e-mail, você também traz isso para o computador, para o usuário do computador. O Windows também já permite isso. Então, são coisas que existem, mas é muito pouco falado, porque se a gente for parar para analisar, não é interessante a gente ter crianças protegidas na internet. Elas vão consumir menos, elas estão em menos risco, as empresas ganham menos com publicidade. Então, isso é realmente não só uma responsabilidade dos pais, como eles precisam fazer. Conteúdo parental, é isso, Gabi? Controle parental.
Muito legal, é bom até que você saiba que existe isso, se você nunca ouviu falar, pesquise mais sobre isso, até mesmo a Gabi tem um Instagram onde ela fala de forma muito frequente, né? Todo dia ali tem alguma postagem, tá até aqui na sua tela, eu tomei a liberdade de colocar, Gabi, porque eu acho que é um conteúdo necessário para os pais. E isso que você falou agora, essa orientação que você deu também é muito interessante, porque é uma simples configuração que você aprende a fazer, que pode estar protegendo mais o seu filho, a sua criança, o seu adolescente. E só pra gente ir caminhando, eu sei que esse assunto é muito, né? Tem muita coisa pra gente debater, infelizmente a gente não tem tanto tempo, mas, Gabriela, em relação, por exemplo, a adolescentes, para que os pais fiquem ali monitorando também o que eles andam vendo, o que eles andam acessando, esse tipo de ferramenta que você nos apresentou agora também é possível? Ou existem aplicativos espiões ali, né, que os pais podem... Não, esse é o ponto, a gente não precisa usar aplicativos espiões, porque justamente esse artigo traz a obrigatoriedade dessa configuração. Então, o Instagram já tem controle parental. Eu, particularmente hoje, até a data presente, acho a configuração de controle parental do TikTok a melhor, por enquanto, porque ela permite com que os pais vinculem e configurem as contas dos filhos pelo próprio dispositivo, sem necessariamente, na teoria, né, invadir a privacidade dessa criança. Então, acaba que cada vez mais as tecnologias têm tido também essas ferramentas quando a gente fala de adolescentes, porque no Brasil, querendo ou não, a gente tem que proteger esse adolescente até ele atingir a maioridade também. Perfeito. Gabriela, mas eu acho que, olha, tudo que você falou aqui foi muito, muito interessante, Gabi, mas realmente essa sua orientação, essa sua dica de buscar mais por esse assunto pode realmente mudar bastante aí o rumo das coisas. Você vai voltar, já deixa o convite mais pra frente, porque a gente tem muito assunto ainda para debater sobre isso, mas eu quero agradecer demais a sua disponibilidade na manhã de hoje, nessa sexta-feira, viu? Obrigada, viu? Bom dia para vocês. Conversamos com Gabriela Borges, ela que é especialista em educação e segurança digital, sobre os limites, né, e os perigos também que as crianças acabam tendo e adolescentes por esse contato ali em excesso com as telas. Trouxe dicas preciosas aí para você, viu? E ela volta para que a gente possa debater outros assuntos como esse.